é a questão da demonstração de resultados também, que eu vi que tinha alguns erros que estavam sendo cometidos. Olha, deixa eu ver, onde é que está a demonstração de resultados. Então, aqui. Com relação à demonstração de resultados, tá? O que eu percebi, quais são os grandes erros que estavam sendo cometidos? Existe uma estrutura também dentro da demonstração de resultados. Primeiro, eu começo com a receita bruta de vendas. Eu vou levar, se a gente se encontrar de novo esse semestre, eu vou levar de novo para vocês os balanços publicados. E aí vocês vão ver que algumas empresas, elas já começam aqui com as receitas operacionais líquidas. Tá? Toda essa parte aqui de receita bruta, menos deduções, devoluções, abatimentos e impostos, elas já eliminam isso. Tá? Vai depender do tipo de empresa e do setor de atuação dela que a gente vai ter ou um balanço ou outro. Tá? Mas, em princípio, eu vou começar sempre pelas vendas, sejam elas brutas ou as líquidas. Tá? Sempre pelas vendas. Depois, o que eu quero saber? Eu quero saber o custo da mercadoria vendida. Então, é receita de venda menos o custo. Aí eu tenho lucro bruto. Tá? Depois desse lucro bruto, o que eu vou descontar? As despesas operacionais. Tá? Esse custo aqui é o custo de produção. É a mão de obra direta, é a energia elétrica direta, é a atribuição de aluguel da fábrica, tá? Tudo que está envolvido na produção ou no custo do produto vendido. Tá? É isso que eu vou estar relacionando. Aqui embaixo eu tenho outras despesas que são as despesas operacionais. Então, eu tenho despesa de venda, eu tenho despesa administrativas, da administração central, eu tenho que pagar contador, eu tenho que pagar os diretores, tenho que pagar o controller, tenho que pagar esse pessoal que não está na área de produção, mas eles estão fazendo a gestão da empresa. Pessoal de RH, né? Todo esse pessoal aqui está nessas despesas operacionais. E eu também tenho as despesas financeiras, né? Que é despesas menos receitas financeiras. E aí, eventualmente, eu posso ter outras receitas operacionais. Tá? Isso posto, eu tenho o que está relativo ao operacional. Aqui em outras receitas operacionais, eu até posso colocar recuperação de alguma coisa, ou sei o que mais que eu poderia estar colocando de receita aqui operacional. Bom, depois eu tenho lucro ou prejuízo, vou apurar, lucro bruto menos as receitas, menos despesas e mais receitas operacionais, lucro ou prejuízo operacional. Depois eu tenho receitas não operacionais. O que são essas receitas não operacionais? São relativas a situações que não estão relacionadas à produção, venda ou prestação de serviço da empresa. Então, o que eu posso estar colocando aqui nesse resultado não operacional? Então, por exemplo, eu vendi uma sucata, né? É uma coisa que estava já fora do... não funciona mais, e vai entrar isso para mim como receita não operacional. Não faz parte do meu processo produtivo. Estou vendendo sucata. Ou eu tive um cliente que não me pagou, passou lá 6 meses, 1 ano, eu contabilizei isso, reconheci como prejuízo no meu balanço, e 3 anos depois o cara resolveu me pagar. Pô, já estava contabilizado como prejuízo. Professora, é mais ou menos a DRE? Exatamente, isso é a DRE. Tá? Essa é a estrutura da DRE. Porque eu vi que tinha
O que acontece? Eu estou repassando isso porque eu percebi nos exercícios que, por exemplo, tinha lá receita operacional líquida, depois vocês pegavam outras receitas operacionais e botavam aqui menos ou mais outras receitas operacionais depois das receitas operacionais líquidas. E eu tenho uma lógica que eu tenho que seguir dentro da DRE, que eu tenho as receitas operacionais líquidas menos o custo de fabricação, menos o custo dos produtos vendidos, para depois entrar com as despesas operacionais e depois entrar com as receitas operacionais. E depois entrar com os resultados de receitas ou despesas não operacionais, que não tem nada a ver com o operacional da empresa. Tá? Então, por isso que é importante frisar essa estrutura. Tá? Vocês entenderem como funciona essa estrutura direitinho, para lá na frente não ter mais essas confusões. Tá? É por isso que eu estou só refazendo esse apanhado. Depois dos resultados não operacionais, que pode ser receitas ou despesas, né, eu vou ter o lucro antes de imposto e contribuição. Aqui nas minhas despesas operacionais eu tenho depreciação também, porque a depreciação de máquinas e equipamentos é uma despesa que está aí, é operacional, faz parte do negócio. Tá? Aí eu vou ter a provisão para o imposto de renda, vou ter a contribuição social sobre o lucro líquido, e aí eu tenho o lucro após impostos, lucro a prejuízo. E em cima disso eu vou ter, por exemplo, a participação de sócios, participação dos diretores, participação dos funcionários nos lucros, ou as contribuições para fundos de previdência da empresa, que a empresa mantém. Né? Então, eu vou tirar tudo isso depois do lucro líquido. Dividendos é depois do lucro líquido. Entendeu? O dividendos é depois dessa última linha aqui. Depois das participações, das contribuições, aí eu tenho esse lucro por ação e aí eu vou distribuir os dividendos. Tá? É a última linha do balanço da DRE, os dividendos. Ok? Dúvidas sobre a DRE? Nenhuma. Nenhuma. Já deu para melhorar. Eu sei que tem bastante gente que estava com um pouquinho mais de dificuldade, várias vezes mandou para mim os exercícios e eu corrigi. Tá? Então, mas é só para dar uma repassada, uma formatada, para a gente já entrar agora no assunto de hoje, que é o plano de contas. Então, vamos lá. Vamos lá para o próximo. Então, o que eu quero ver com vocês hoje é justamente essa questão do plano de contas, porque daí a próxima aula a gente vai trabalhar já a contabilização, as partidas dobradas. Né? Eu vou preparar o material, vou preparar a aula e vou mandar para vocês de novo a mesma coisa, por e-mail, por Google Classroom e pelo AVA. Né? Todas as formas de encontrar. Bom, como a gente viu no balanço, lá tem uma ordem de liquidez. Tá? O plano de contas vai respeitar essa ordem de liquidez. Qual é a grande vantagem da determinação do plano de contas? É que eu tenho uma formalização para fazer a escrituração dos meus lançamentos contábeis. Em função da atividade de cada empresa vai ter um plano de contas. Tá? Porém, isso vai facilitar, né, registrar os movimentos pela contabilidade e também vai me facilitar bastante a questão de, se eu tiver rotatividade dentro da minha empresa, né, uma grande rotatividade, eu não tenho erros de lançamento, porque está tudo registrado no plano de contas e o que eu tenho que colocar dentro de cada uma das contas. Né? Quando se trabalha com banco, que era o meu setor de atividade, existe o plano de contas de instituição financeira, que se chama COSIF,
E é o Banco Central que permite a abertura da conta e que define o que vai ser lançado lá. Então, se eu tinha uma determinada dificuldade de lançar um item qualquer no balanço que estava acontecendo no meu banco, a gente mandava um messenger lá para o Banco Central falando assim, olha, eu tenho que fazer determinado lançamento dentro do COSIF e eu não estou encontrando nas contas atuais alguma coisa nesse sentido. Posso criar uma conta para isso ou uma subconta dentro de uma conta para fazer esse lançamento? E aí o Banco Central permitia, né, e pau na máquina, continuar. Então, é uma forma de eu fazer com que todas as empresas tenham um balanço razoavelmente estruturado dentro de um modelo e que fica mais fácil para todo mundo entender o que está em cada uma dessas contas, o que é lançado em cada uma dessas contas. Essa é a ideia. Tá? Bom, e é óbvio que se eu tenho uma indústria é uma coisa, se eu tenho serviços é outra coisa. Então, por exemplo, uma empresa de serviço, eu que sou uma empresa de consultoria, eu não tenho estoque. Né? O que eu tenho é a minha capacidade intelectual de atender o meu cliente e mais nada. Estoque, eventualmente, eu tenho de papel e de tinta aqui para minha impressora, mais nada. Então, no meu balanço, o balanço da minha empresa, não tem estoque. Né? Só vai ter lá caixa, imobilizado, investimento, nem investimento tem. É caixa e capital. Pronto, é só isso que tem no meu balanço. É bem simples de fazer. Então, é isso daí que eu tenho dentro do plano de contas. Então, aqui, eu tenho as contas, o esquema do plano de contas é sempre vai ser assim, é ativo. 1, ativo circulante. 2, ativo não circulante. 2, passivo. 2, passivo circulante. 2, passivo não circulante. E aqui, 3, patrimônio líquido. É separado, faz parte da estrutura do passivo. Por quê? Porque o patrimônio líquido, como a gente já conversou antes, é recurso dos sócios que emprestaram, que colocaram dinheiro na empresa. Se houver a extinção da empresa, esse dinheiro do patrimônio líquido volta para os sócios. Tá? É como se fosse um empréstimo sem prazo definido para constituir a empresa. Tá? Então, 3, patrimônio líquido. 4, dentro da DRE, são as receitas. E 5 são os custos, 5.1 os custos, 5.2 as despesas. A diferença de custos está relacionada diretamente ao processo produtivo. E a 5.2 as despesas está relacionado com as despesas de administração central, né? Despesas de venda, financeiras e tudo mais. Tá? Eu não acredito que vai acabar meu meeting aqui. E eu pedi 3 horas. Bom, vamos lá. Bom, o ideal é cada empresa implantar dentro dos moldes estabelecidos pela legislação, né, e a contabilidade brasileira, o seu próprio plano de contas. Tá? E, no decorrer do tempo, ela vai aperfeiçoando. Por exemplo, eu trabalhei ainda sou conselheira, também fui do conselho fiscal lá do meu clube. O meu clube é um clube de esporte. Então, tem um plano de contas que é diferente de uma empresa de prestação de serviço, que é diferente de uma indústria, que é diferente de uma empresa de contabilidade, né? Que é diferente dessas outras empresas. E eu vou desenvolvendo esse plano de contas em função do tipo de estrutura que tem. Tem área de vôlei, tem academia, eu quero controlar cada uma dessas áreas, eu vou criar um plano de conta para cada uma dessas áreas. E aí lançar receitas e despesas para cada uma dessas áreas. Tá? Então, essa é o objetivo. Qual é a importância desse plano de contas? Né? Por que é importante a gente ter um plano de contas?
Quando eu faço uma venda à vista, o dinheiro entra no caixa, pum, é caixa, não tem problema. Quando eu faço uma venda a prazo, eu tenho, dependendo da empresa, eu tenho várias nomenclaturas, que quer dizer exatamente a mesma coisa. Venda a prazo, eu tenho conta clientes, eu tenho conta duplicatas a receber, eu tenho valores a receber. Tudo isso são nomenclaturas, né, nomes, para dizer a mesma coisa. Ó, eu vendi a prazo. Tá? Então, essa é a ideia. Eu, com o plano de contas, eu posso facilitar a leitura das pessoas a respeito do que está acontecendo. Então, eu tenho uma padronização dos registros contábeis. Mesmo que eu tenha bastante rotatividade dos meus colaboradores, quem entrar no lugar sabe exatamente que venda a prazo tem que lançar ou na rúbrica clientes, ou duplicados a receber, ou valores a receber. Pronto, fica bastante simples. Tá? E uma outra coisa é que o plano de contas é numerado ou codificado de forma racional, que facilita a contabilização através de processos mecânicos ou eletrônicos. Tá? Então, os processos hoje mecânicos... Ixi, acabou a reunião? Não, não acabou não. Então, o que que houve aqui? O cara me... A gente pode, a gente pode retornar. Sim, só um pouquinho. Ainda tenho tempo. É ele que me... Tá ótimo. Uhum. Ainda tenho um tempinho aqui, calma aí. Eu vou retornar, eu vou fazer... Uhum. Eu vou... Peraí que nós estamos nesse lado. Todo mundo está plugado no WhatsApp? Sim. Uhum. E o WhatsApp do Renan? O Daniel tá aqui, né? Porque eu mandei o link pro WhatsApp do Renan também hoje de manhã. Bom, vamos continuar. Se não, eu mando por... O que é mais fácil vocês receberem? Por e-mail ou qual é o WhatsApp que está funcionando, que todo mundo está plugado? Daniel, Daniel, cadê você? Tá por Tem um aí? grupo, não tem, professora? Tem? Não, tem um grupo com os alunos, professora. Manda no grupo. Você tem o Sim, grupo tem com um a grupo senhorita, não tem? criado. Não? Que grupo que é? Você A tinha gente, criado pra gente tirar as dúvidas e tudo mais. Eu acho que ele ainda tá lá, não tá? Quem? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou ver se eu acho que manda uma mensagem lá. Bom, mas vamos continuar. Só para saber... Ah, aqui, ó, o Felipe está aqui. Perfeito. Tá, que daí eu já mando para... Assim que cair essa linha aí, eu já peço outro registro e já mando para vocês. Beleza, obrigada, viu? Bom, esse plano de contas ele é numerado e codificado de forma racional e facilita a contabilização tanto de processos mecânicos, que são aqueles lançamentos manuais que eventualmente podem ocorrer, ou hoje é tudo automatizado, né, com o sistema do SAP, esses outros sistemas. Ninguém mais faz lançamentos contábeis manuais. É tudo via sistema. Já vendeu, já coloca a venda à vista a prazo e o processo já vai automático. Tá? Bom, então, com a estruturação no plano de contas, eu posso se falar em registro ou em estruturação contábil como na minha contabilidade. Então, sempre eu vou começar com a unidade 1, e aí aqui é um pouquinho o plano de contas simplificado. A unidade 2 são as contas de passivo, 3 é patrimônio, 4 são receitas, 5 são despesas e assim sucessivamente. Aí 1.1 é ativo circulante, 1.1.1 é caixa e assim sucessivamente a gente vai. Tá? Então, 1.1 ativo circulante caixa, 1.1 circulante bancos.
E aqui eu mostrei um pouquinho a estrutura de um balanço, tanto do ativo, passivo, como demonstração de resultados. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, que não tem erro. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho essa estrutura, esse plano de contas, é mais difícil fazer erros contábeis ou erros de lançamentos contábeis. Tá? Porque cada uma dessas contas tem a especificação daquilo que eu tenho que lançar no plano de contas. Está dentro do procedimento da empresa de criar esses planos de contas. Então, duplicatas a receber, provisão para devedores duvidosos, são clientes possíveis, clientes não pagadores. Aí eu posso aqui, nesse caso das duplicatas descontadas, ou eu pego essas duplicatas e lanço aqui no meu ativo como dedutora da minha conta duplicatas a receber, ou eu posso lançar também no passivo circulante, como duplicatas descontadas sendo empréstimo. Tá? Então, essa é uma questão que está aqui bastante tranquila. Depois eu tenho o quê? Eu tenho estoques, despesas do exercício seguinte. O que são essas despesas do exercício seguinte? Por exemplo, eu fecho no mês de novembro, eu renovo o seguro da frota de veículos da empresa. Eu renovo o seguro do prédio da fábrica, tá? E esse seguro ele é válido por 1 ano. Só que eu fui lá e paguei à vista, porque o cara me deu um preço super bom, né? E então estou pagando à vista. Só que ele é válido por 1 ano. Então eu vou reconhecer mês a mês 1/12 dessa despesa. E aqui eu registro, despesas do exercício seguinte. Então, quando chegar no final do mês de dezembro, vai estar tudo aquilo que é referente ao exercício seguinte, 2020. Tá? E por aí afora. Tá? Então, imóveis de uso, depreciação, veículos, depreciação, móveis e utensílios, depreciação, e assim a gente vai. A mesma coisa no passivo, com fornecedores, impostos, salários, encargos, empréstimos, contas a pagar, financiamentos de longo prazo e capital social. A questão das vendas, as despesas, vendas, as receitas, menos as deduções, se houver. Depois eu tenho os custos da matéria-prima, despesas de venda, despesas administrativas, despesas financeiras, ganhos ou perdas, provisões para imposto de renda e participações. Então, essa é uma estrutura de DRE com receitas e demais despesas.